E eu ainda quero ser professora. No estágio, eu perdi essa visão romântica da escola. E eu vi o quanto é difícil. É muito difícil você ganhar um salário horrível, mas eu acho que cabe a nós valorizar essa profissão e mudar o que vem acontecendo. Na verdade, os professores não sabem mais o que é ser professor. Não porque eles não saibam o conteúdo, mas eles não sabem qual é a real função deles. Eu não encaro o fato de ser professor como ser um messias ou ser um revolucionário. Para mim, ser professor é ser um profissional, e como todo outro profissional, ele tem que buscar técnicas e instrumentos para melhorar a sua profissão, para otimizar a sua conduta em sala de aula. Se adaptam a essa forma de escola, a essa forma de educação, e que as próprias instituições são deseducadoras. O primeiro momento que você chega na escola, quando você volta para sua casa, é cansativo, exaustivo. É um contato diferente de qualquer outra carreira, eu acredito, assim. Além, você está numa sala de aula, você percebe o professor, não é simplesmente chegar e fazer um trabalho, é uma coisa mais profunda. Foi a mesma escola em que eu estudei, muitas vezes eu assisti a aula dos mesmos professores, e eu queria colocar que ainda assim foi uma experiência totalmente diferente, né? Porque você mudar a posição que você está na sala de aula é uma coisa fortíssima. Achei super proveitoso, gostei muito de voltar à escola. Não faz tanto tempo assim que eu saí dela, mas parece que foi uma experiência antiga com uma visão totalmente nova, né? Estágio com uma das coordenadoras, né, ela logo me disse assim que eu estaria proibida de fazer qualquer coisa além da observação. Ela falou assim, eu conheço muito bem vocês, né, que vêm da USP, vocês estudam umas teorias lá, né, e sem conhecer muita prática, e aí depois a gente abre as portas das escolas para vocês, né, para fazer os estágios, e vocês ficam criticando os relatórios. Para começar a fazer estágio já foi difícil, porque muita burocracia. Toda hora ia lá com o papel, lá com a carta para a escola e falava, não, quero assinatura. Eu falava, se a assinatura voltava, não, quero carimbo. Aí eu voltava a ligar para a escola, eu mostrava meu histórico, todo aquele clima assim. Ninguém me perguntou sobre o que era o meu estágio, o que eu pretendia com aquele estágio. Eu achei isso muito simbólico de como o estagiário não tem muita importância para a escola nem para a direção. O meu projeto foi tentar elaborar uma aula com a professora de geografia utilizando o rap na sala de aula. Consegui entrar no Miguel Sassigo, o diretor me aceitou, só que quando eu fui fazer essa proposta com a professora, ela rejeitou, falando que o professor já tinha passado letra de rap em sala de aula, só que alguns pais foram na escola reclamar.
Ele falou assim: Raquel, eu dou aula há 25 anos, da minha época para a época de vocês agora mudou muita coisa, eu não tenho mais vontade. Isso é para vocês que estão chegando agora, para vocês que estão se formando agora. A gente já está há muito tempo aqui, não tem mais vontade de ficar procurando essas coisas, a gente nem tenta mais. Quando eu cheguei lá, professores e alunos me perguntavam: o que você está fazendo aqui? Você virar professor para quê? E a professora, tipo, foi bem assim, assistir as aulas você pode, mas eu vou te dizer, isso não vai te acrescentar em nada. Não vai fazer diferença pra você, você não precisa estar aqui. As aulas de geografia da professora, e ela não era professora de geografia, ela era professora de português dando aula de geografia. Ela veio até mim e falou assim: será que você podia me explicar a escala? Porque eu não sei. Aí eu falei assim: tá bom. Aí eu expliquei um pouco rapidinho pra ela. Aí ela virou pra mim e falou assim: você não quer ir lá na frente explicar? Eu falei assim: tá bom. Aí eu cheguei lá na frente e tal, eu falei: pessoal, vamos aí. Comecei a explicar pra eles, eu falei: gente, mas vou ensinar um negócio pra vocês, muito legal e tal, fui levando os meninos, e eu percebi que eu quero dar uma apresentação. Os moleques estão maravilhosos. No estágio ele propunha uma atividade de cartografia. E na hora que eu cheguei para explicar qual seria a minha atividade, sentei com a coordenadora pedagógica e com a diretora, elas adoraram assim, a minha proposta, abraçaram, falaram: nossa, a gente precisa muito disso, porque a gente não tem ninguém que trabalhe cartografia. Já sei, vamos fazer um sábado, você vem aqui dar uma oficina para os professores de cartografia, pode ser? E aí eu comecei a conversar com ela e de fato é uma carência muito grande assim, da escola, como trabalhar os mapas. Surgiu, na verdade, acho que um interesse muito grande da escola nesse assunto. No meio do caminho, a professora ela teve que tirar licença médica por conta de um problema na garganta. Nesse tempo, veio o pedido da diretoria que eu assumisse fazer algumas atividades com as turmas. Deu uma vontade, na verdade, de colocar tudo aquilo em prática e, de repente, era a chance, né? E eu não pude recusar. Sentei lá no fundo da sala, né, todo mundo já olha pra mim, já fica com aquela curiosidade. E ela abriu um espaço. Ela falou assim: ó, se você precisar falar com os alunos, o que você quiser, a gente conversa, você pode conversar com eles também, você também é professor. Por conta que ela já fez os estágios dela e ela realmente abriu um espaço, que eu achei isso foi muito legal. Ela já é uma professora experiente, já está há 26 anos lecionando escola pública. Eu acho que ela tem um vocabulário próximo dos alunos, consegue conversar com os alunos, eu acho que isso é legal, eu vejo isso nela. E ela também é uma professora contestadora da escola. Ele era autoritário, botava aluno pra fora todo dia, ele não tem o respeito de nenhum aluno. Ele fala alto, vive falando com você, como já disseram, falando sozinho, né, todo mundo distraído. Ele não tem o respeito dos alunos, ele não os respeita. Era professora de geografia há 27 anos no estágio. Ela me contou algumas histórias, que me emocionaram, na verdade. Eu sempre, aqui na geografia, na faculdade, eu comecei a ter vontade de ser professora. E aí, nela, eu encontrei esse respiro que, quando eu penso em ser professora, eu tenho. E eu vi uma pessoa extremamente entusiasmada. O que me chamou a atenção nela é que ela não tinha resposta para nada, ela não sabia. Respondeu o que gera a motivação dela, dos alunos, ela não sei. Então eu percebi que ela tinha todas as perguntas que ela precisava e uma motivação intacta. Eu achei gostoso voltar para a aula, eu não gostava de uma escola e não tinha a perspectiva de vir a aulas, né? Só que, de repente, eu vi que essa professora mostrou um lado positivo do negócio,
um amor de trabalhar com aquilo, e eu não entendo como outro cara pode ficar tão nervoso com um trabalho que teoricamente é tão gostoso, você ensinar coisas que são importantes, para todo mundo ali, despertou esse interesse, essa vontade de, quem sabe, trabalhar com isso a partir de agora, né? Senhor, qual que é o problema aqui mesmo, né? Eu queria começar a conversa, ela falou, não, porque eu não quero dar aula, eu não gosto de fazer isso aqui, eu não sei porque eu tô aqui, ela falou pra mim. Sem diálogo não há relação. O professor não tinha nenhum diálogo com os alunos, era texto na lousa e não havia nenhuma relação, nenhum contato visual, nada. O professor não sabia nem sorrir mais. Os espaços adoecem, né? Eu e os professores adoeceram juntos. Então, são professores, obviamente, mais velhos, eu não posso condená-los, né? Eu presenciei uma professora jovem dizer para outra, eu não aguento mais, e eu fiz licenciatura porque era mais barato. Os professores que parecem que têm maior sucesso nesse processo de ensino-aprendizagem são os professores que são formados em universidades públicas e que têm mestrado, muitos deles, mas eles também têm uma outra questão que eu achei um pouco problemática, que é eles ensinam a crítica. Não procuram desenvolver a crítica do aluno como um processo interno. Eles são professores que querem revolucionar a educação, mas eles eles já querem que o aluno saia com o discurso pronto, que é o discurso deles. E ela falou, se você quer ser professora, você vai gostar da escola pública, venha para a escola pública. Apesar de todas as dificuldades, ela estava feliz com aquilo, ela gostava daquilo. E ela se preocupava em ter uma boa relação com os alunos, e isso eu vi que faz muita diferença. Porque os alunos gostavam dela. E eu vejo que isso faz diferença no respeito que se estabelece dentro da sala de aula. Os professores se esforçam muito para tentar fazer o melhor deles, assim, e eles depois estão falando, não, porque eu me sinto mal, porque eu não consigo dar o que eu tenho que dar, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas vocês têm que pensar que se vocês não estivessem fazendo isso, quem estaria fazendo? Ninguém. Mas eles têm muita vontade de querer fazer alguma coisa, né, de querer mudar. Eles são a única referência deles na vida, assim. Então eu achei muito interessante. Eu notei muitos professores com boa vontade e tudo. E os alunos, assim, por mais que haja esse descompasso, você vê que a geografia é uma matéria que eles têm bastante interesse, assim. Eu vi mais problema na sala de aula, da aula não acontecer. Quando eu olhava do ponto de vista do professor, eu ficava pensando, putz, o pessoal não se comporta, não fica quieto. Mas do ponto de vista dos alunos, quando eu olhava assim, apesar dos professores reclamarem muito do comportamento, a aula era chata. Não acontece, é sempre a mesma coisa. O professor com livro didático, e nem com livro didático não funciona, não passa nada de novo, é aquela mesmice. A professora copia a matéria do livro na lousa, os alunos copiam isso no caderno, e às vezes existem alguns exercícios que não fazem muito sentido. Por exemplo, o aluno tem que copiar uma tabela de área geológica numa folha de papel vegetal, sem, sabe, não ter uma explicação, e os alunos fazem isso mais por passatempo mesmo.
Os alunos têm que responder sozinhos a partir do material didático. E quando eles têm dúvida, eles chamam o professor. A função do professor ali quase que não era responder pergunta, era manter a ordem na sala. E a prova que ela aplica é de múltipla escolha. Ela fala que não tem muito tempo para corrigir as provas. Então ela prefere aplicar prova múltipla escolha, que ela corrige mais fácil. A falta de perspectiva do aluno a partir do que ele aprende, a partir do que ele vê na escola. É um lugar que ele precisa estar todo dia, é obrigado a ter uma postura, mas que para tudo aquilo que ele deseja, aquilo que ela está fazendo ali não faz sentido. E a falta de preparo dos professores piora isso ainda mais. É isso que foi uma das principais captações do que eu vi no estágio, a falta de reconhecimento da capacidade do aluno. Mesmo quando ele manifesta isso, o professor não tem a sensibilidade, alguns professores não têm, outros sim, mas alguns professores não tinham a sensibilidade de falar parabéns, você fez um bom projeto. Uma cena que me chamou muita atenção no meu estágio foi uma professora de geografia que estava dando aula e os alunos fazendo bagunça e tal. Ela fez uma pergunta, aí um aluno lá no fundão, aquele aluno que fazia mais bagunça, respondeu a pergunta certa. Aí ela olhou para ele e falou assim, que adianta você responder certo se você só faz bagunça? Era de inclusão, a outra metade não. Você via uma rejeição em relação aos alunos, então é tipo, mas eu não quero fazer. Não, mas é uma atividade em dupla, vamos lá? Não quero. Ele deixou esses alunos, cada um na sua, se não quer, então tudo bem, vamos parar. Só que a atividade não fluiu, não estava fluindo, ele não estava conseguindo explicar, os alunos estavam debatendo muito sobre a construção do texto. Ele parou o texto no meio da atividade, parou na metade da atividade, cada aluno fez o seu texto. E aí a atividade fluiu. Então eu fiquei assim, achei muito legal esse feeling que ele teve, esse nível de percepção que ele teve no momento de parar uma atividade, reconhecer que a atividade dele não estava legal, tomou outra conduta, os alunos aprenderam muito mais. Não é que eles não conseguem utilizar o mapa, eles sabem ler o mapa, mas parece que há uma falta de interesse. Eu perguntei para um rapaz, poxa, mas você não vai fazer aqui, depois você vai lá e você bomba na prova, e como é que fica? Fica de boa aí, tio, não tem problema não, aqui não repete. Parece que não é algo que estimule eles a buscar, sabe, por que eu vou utilizar o mapa? Para eles ainda parece que o mapa é aquele negócio. Eu vou aprender para amanhã eu saber que a capital do Acre é o Rio Branco, e parece que fecha nisso. E os livros simplesmente eles não são utilizados, assim, ele me levou numa sala que ele abriu um armarinho com uma chave e estavam todos os livros lá. Esses livros têm 1 ano e meio quase aí, que deveriam estar sendo utilizados, e todos os livros estavam zero, saídos da editora, fresquinhos. É um sentimento de perda de tempo na escola, assim, que o professor tá perdendo o tempo dele, porque ele fala assim pra mim, eu perguntava, o que você vai dar hoje? Ele falava, eu vou passar alguma coisa pra ver se eles raciocinam qualquer coisa. E os alunos também sentiam que era uma perda de tempo ali, sabe? Aí o aluno até falou pra mim, a aula de geografia pra mim é aula vaga. Eu percebi nessa escola essa diferença dos alunos, que eles estão mais proativos, só que o método dos professores é basicamente o mesmo. É livro didático, copiar, passar resolução na lousa e depois dar uma resposta geral para todo mundo. Ela faz muito uso de jogos, jogo da memória, um dominó, jogo de placas. Ela vai inventando, vem na mente dela, ela vai inventando para poder passar a lição para os alunos. E ela não usa o material didático. Ela elabora os próprios materiais e leva para a sala e discute com eles. Eu fui reparando assim como conseguiram me roubar todo esse meu amor à escola, esse desenvolvimento assim, e foi peneirado por uma escola conteudista pensando no vestibular.
professores, que ele disse que hoje em dia os alunos eles têm muito acesso à informação. Eles têm acesso à informação em todos os lugares. Se ele quer saber sobre placa tectônica, ele digita no Google e ele aprende o que é placa tectônica. O difícil, hoje em dia, é entender o processo, é como relacionar, é como linkar os conteúdos. E ele disse que às vezes é difícil o professor fazer isso, porque precisa de uma complexidade muito grande para fazer isso. Você precisa ter um conhecimento muito amplo para poder relacionar as coisas. Dentro na sala dos professores, vejo completamente descaso os professores em relação aos alunos. É sempre culpa do aluno, nunca é culpa deles. Eles criticam muito mais do que incentivam. Eu acho que esse é o grande problema que a gente verifica na escola pública hoje. Eles fazem muitas comparações, mas todas negativas. Os professores eles tiram a culpa dele e colocam em cima do aluno, e o aluno faz a mesma coisa, tira a culpa dele, fala que é culpa do professor, e ninguém resolve nada, só reproduz aquilo que está posto. Por que os professores culpam os alunos? Porque é mais fácil culpar os alunos, né? E por isso eu atentei para a questão da reflexão, refletir sobre a prática do professor. Qual que é o momento que ele tem para refletir sobre essa prática? Ele não tem. Então é muito mais fácil, nessa falta de perspectiva, culpar o aluno que está dentro da sala de aula. Também tem essa coisa, na última vez falaram que o professor fica culpando o aluno. Eu não tive essa sensação. Eu tive a sensação que eles culpam uma coisa assim, externa, sei lá. Que não é nem o aluno nem o professor, entendeu? É uma situação que não tem solução. Então você vai lá e faz o que dá. Ele diz assim, que é muito difícil hoje em dia você dar uma aula com conteúdo, porque os alunos são muito visuais. Então o que eu falo não tem muita importância. Minha aula é chata, na verdade. Os alunos mudam muito de um ano para o outro. Agora, no terceiro ano, estou muito surpreso com o grau de consciência, o grau de diálogo que eles conseguem ter com o professor. Não sei explicar, mas eu não esperava uma consciência tão alta. Falei para eles, quando vocês tiverem alguma dúvida com relação às perguntas, me chamem que eu vou até a mesa. Eu pude perceber que, muito pelo contrário, quando os professores acreditavam que os alunos tinham uma péssima qualidade, não vai muito bem por aí. As dúvidas deles são normais para crianças que, para quem eu dei aula, tinham 13, 14 anos. E teve um caso emblemático de um aluno lá, que não sabia nem ler nem escrever. E os outros alunos sabiam do problema dele e encarnavam ele, chamavam ele aluno burro, não sabe nada. Então o professor conseguiu focar nesse aluno, e começou a se esforçar, e hoje em dia ele já está lendo. Eu acompanhei um pouco esse processo desse aluno que não sabia ler e escrever, e foi bem interessante isso. Acompanhando todas as outras aulas da professora, eu pude comparar com a diferença da escola particular, e eu tinha outra ideia antes de fazer o estágio, que é que todos têm o mesmo potencial. Todos. Eu tenho alunos aí na escola pública excelentes, assim, né? Eles têm a mesma capacidade, é impressionante. Eu acho que está faltando educação em casa. Os alunos, eles não têm uma base, eles são muito carentes. Você vê que o professor ele entra na sala de aula, muitos alunos vêm abraçar, é uma carência assim que é impressionante. Aí, quando foi na última aula, esse mesmo dia, nós fomos para uma sala que tinha acontecido um fato muito desagradável de um aluno que tinha chegado drogado na sala. Aí ela pegou, sentou com os alunos e foi mediá-los. Foi uma coisa fantástica, porque eu entendi que o professor ele não está ali só para passar conteúdos. Eu acho que a relação do professor com a escola vai além disso. Eu percebi que o professor tratava todos com muito respeito, muita educação e muita paciência também. Eu também penso que seja função da educação, né? A gente não pode pensar na educação como uma coisa produtivista. Os parceiros ficam num certo período
já pré-estabelecidas. Eu perguntei, mas isso é bom? Ela falou, olha, até agora a gente não sabe se isso é bom, porque esse parceiro, ao mesmo tempo que ele dá muitas coisas para a escola, mantém o prédio, ele cobra muito. Além do SARESP, tem a prova do parceiro. As aulas que eu assisti, a fala era a seguinte, olha, esse conteúdo é importante, mas o parceiro cobra desta forma na prova. Então é condicionado. Não interessa uma resposta X. Se o parceiro vai cobrar aquele assunto daquela forma, vai daquela forma que eles têm que aprender. Tem uma diretora lá, quando ela aparece, todo mundo fica quieto, assim, ficam todos parados e com a cabeça para baixo, assim, é um medo danado dela. Eu percebi que não tem diálogo, o professor dá uma bronca, na segunda bronca já vem o inspetor, leva para a diretoria, ele já leva a suspensão, assim, já não tem diálogo. E eu fui entrevistar nesse estágio a diretora, né? E várias coisas ela reclamou, né? Que o aluno vem vindo cada vez mais agressivo, desmotivado, né? E com uma falta de estrutura familiar muito grande. Também reclamou dos professores que estão vindo. Esses professores sem didática, sem despreparados e sem autoridade sobre os alunos, acaba sobrecarregando a equipe gestora, que tem que ser a autoridade na sala de aula. Eu percebo que os professores eles vivem muito com medo. A direção e a coordenação da escola, eles estão pedindo agora um planejamento semanal de aula. Ele quer saber toda semana o que o professor vai fazer na escola, por que ele vai fazer aquilo e como que ele vai aplicar aquilo. Se o professor passar alguma coisa que fuja do conteúdo, já não serve. O professor é um professor ruim, um professor que não funciona, um professor que não é bom. A questão da educação também passa por uma recriação do espaço, né? Os espaços, eles adoecem. E nós adoecemos com eles e os adoecemos. Os alunos da escola, eles estão cada vez ficando mais presos, no sentido físico mesmo. Existem agora portas, não sei se quem dá aula deve saber, tem algumas escolas, e nessas portas as maçanetas elas são abertas com uma chave de roda. E essa chave de roda, justamente, é para você entrar na sala, fecha a sala, deixa trancado o aluno lá dentro. Ou seja, aquela ideia do processo de ensino e aprendizagem acaba ficando de lado. O professor ele vai virar um carcereiro do aluno. É um choque mesmo, né? Eu já tinha as grades na minha escola particular, mas nessa daí eu vi que parece mesmo uma prisão com os avisos mesmo, como você deve se portar, coisa de lei também. E o problema da segurança das drogas, né? Talvez algo que justifique esse encarceramento aí dos alunos. Se para eles a escola está fechada, então eles não podem sair. Então é isso que eles querem fazer. Eles querem ter o sentimento de liberdade deles. Então, de alguma maneira, eles vão procurar isso. E com os professores, a gente percebe cada vez mais que ela está querendo limitar a gente, porque quando a gente chega na nossa sala, ela quer doutrinar, quer mandar na nossa sala, falar como que os nossos alunos vão ter que sentar na nossa sala, a ordem que eles vão sentar, como eles vão ter que sentar, a forma que vai ter que fazer, etc. E algumas coisas que eles falaram que eu achei interessante, a diferença que faz quando você tem uma boa direção e uma boa coordenação do colégio, que tenta unir os professores, né, e que tenta fazer um trabalho sério. Porque também existe também o descaso da própria direção com relação ao colégio. Qual é o dever do professor? A partir do momento que você tenta tirar um aluno da sala porque ela tem problemas de saúde, a gente está cumprindo o nosso papel de tentar ensinar alguma coisa para os nossos alunos. Eu cheguei à conclusão que nós não estamos fazendo isso, mas eu não consigo ver se existe um culpado e quem é esse culpado. O hospital não pode negar um paciente, eu acho que uma escola não pode negar um aluno. Desde o começo do ano eles estavam sem ter absolutamente nada de aula de geografia e eu consegui dar aula, avaliar, preparar e tal. E aí foi aí que eu aprendi a dar aula, né? Eu também contei com um coordenador e com um diretor dessa escola que foram me orientando. O que eu achei mais interessante é que assim, a equipe gestora dessa escola era uma equipe gestora totalmente comprometida, que conhecia os alunos, conhecia os pais dos alunos e cobrava esse comprometimento dos professores.
Se o diretor e o coordenador achassem que o professor não estava comprometido, aparecia quando quisesse, ele dava um jeito de eliminar esse professor de alguma forma. Então a escola funcionava. Sindicatos dos profissionais em educação no ensino municipal de São Paulo, que é o maior em número de associados do município. Né? Na entrevista com o sindicato, o primeiro contato que eu tive foi bem complicado, porque enviavam e-mails e não tinha resposta. Eu só consegui agendar um momento quando eu fui até o sindicato, né, e falei diretamente com a assessora de imprensa. Foi muito interessante porque ele me apresentou a estrutura em si do sindicato. Né, como funciona, quais são as forças que o dirigem e como é que ele funciona na relação com as escolas e com os governos, desde o governo erundino até o governo do Kassab. Quando eu perguntei sobre como os professores se relacionam, os professores de maneira geral, categoria, se relacionam com o sindicato, que há um distanciamento político dos professores ao sindicato. Pessoas, se conseguir passar isso, já é um grande papel. Eu acho que o professor pode dar. A geografia tem uma importância um pouco maior para a formação linguística, entre outras matérias também. Porque dá uma visão de mundo, de se perceber no mundo, e acho que isso para o adolescente também é muito importante. A gente não pode esquecer que nós estamos ensinando uma ciência na sala de aula. E é também essencial para que o professor tenha uma reflexão crítica do próprio conteúdo que ele está passando, né? Há de se repensar o espaço da sala de aula como um local onde você constrói, onde você produz conteúdo e que você critica o conteúdo também produzido na universidade. E a partir dessa experiência de estágio, eu me pergunto se os futuros professores, não apenas os de geografia, estão sendo preparados para apoiar os seus alunos nesse processo de independência. Tiveram 2 deles que falaram que eles queriam muito fazer o bacharelado e falaram que a licenciatura não era suficiente e eles acreditavam que a formação de bacharelado seria mais coerente. Eu acho que é muito importante você ter um domínio maior, né, do assunto que você está tratando, ser bacharel, sim, mas é claro, fazer a licenciatura é fundamental, né, porque é o conteúdo que você aprende no bacharelado de geografia não é o mesmo conteúdo que é dado em sala de aula e nem deve ser o mesmo conteúdo. Outro fator muito importante seria a maior participação do corpo docente, de todo o departamento, contribuindo para a nossa formação, para que a gente possa saber como realmente ensinar climatologia para o aluno, como ensinar geomorfologia para o aluno. Eu trabalho já com escolas e os professores levam o que eles aprendem aqui dentro da USP para a sala de aula para um moleque de 14, 15 anos acompanhar essa reflexão. Não que ele não seja competente, né, mas acho que tem outras coisas principais a se desenvolverem dentro dele que não reproduzir a crítica que foi ensinada. Então eu vejo um descaso muito grande com a licenciatura, um descaso muito grande desse departamento. E às vezes eu me sinto muito mal preparada. Eu sei muito bem sobre climatologia, mas ninguém nunca me falou como eu poderia falar da climatologia na escola. Eu sei muito bem sobre geografia econômica, mas ninguém nunca me disse como falar isso para alunos de 15 anos. A análise que a gente faz enquanto estagiário
era uma crítica muito fácil, né? Porque a gente não tem o peso da rotina de todo dia ter que dar aula, a gente não vive com aquele salário que é muito pouco, a gente não tem, enfim, um excesso de trabalho. Então, e a gente tem um prazer de chegar aqui na universidade e discutir isso, analisar e fazer uma terapia. Então eu acho uma crítica fácil, mas que não deixa de ser extremamente importante para a nossa formação enquanto professor. É o primeiro contato que a gente tem com a realidade, com todos os problemas que tem a sala de aula, e é um espaço que a gente tem para discutir. No estágio, eu acho que por conta da importância que ele tem, ele obriga a gente a tomar uma posição. Eu não consigo sair do estágio sem refletir sobre aquilo, não é uma coisa indiferente. Como tem a educação pública, a sociedade brasileira como todos, os jovens de hoje que vão ser o futuro. Eu mudei, por exemplo, o primeiro estágio que eu fiz, eu tinha uma visão sobre a educação, hoje eu tenho outra e daqui a um tempo com certeza eu vou ter outra. E eu sempre tive também aquela visão preconceituosa em relação ao ensino público. Eu tinha aquele fantasma, né, de escola pública. Eu falei, nossa, eu vou entrar lá dentro, os caras vão estar com arma na cintura, né, aquela coisa que a gente sai, assim, aquela visão preconceituosa que é embutida na nossa cabeça. E não teve nada disso, muito pelo contrário. Achei que essas experiências, tanto vendo os pontos negativos que a escola tem, inúmeros pontos negativos, eu consegui observar formas de se burlar essa negatividade que a escola tem, de formas de repensar a prática docente, o que me deu muito ânimo para continuar. Você tem suas obrigações, você tem seus papéis bem definidos. Só que o professor, ele não lida com uma máquina, ele lida com cérebros. E ele tem um grande potencial nas mãos, porque o professor pode tanto influenciar negativamente um aluno, como positivamente. Eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de influenciar eles para serem agentes transformadores, e para isso você tem que dar um exemplo, você tem que transformar primeiro. Você não pode simplesmente travar eles, você tem que ir levando e falar assim, não, beleza pessoal, agora vamos voltar aqui rapidinho, eu termino de explicar, a gente já troca ideia de novo. O que eu tirei do meu estágio, pelo menos, é que a quinta série é muito legal, muito, eles são gênios. Valorizar a curiosidade do aluno. Eu acho que a dúvida do aluno é muito importante na hora de você conduzir a aula. É na hora que você pode chamar a atenção, vamos pegar a dúvida do colega e transformar ela no assunto da aula, entendeu? Quem sabe os alunos não se tornam mais interessados diante da dúvida do colega. O que ficou para mim assim, de principal foi esse despreparo mesmo, em lidar com alguns elementos da geografia e de desprender um pouco do que é o livro, do que é a apostila que o município traz, e trazer um pouco de outras atividades e de outros elementos. Não há valorização dos outros enquanto nós não valorizarmos a nós mesmos. E eu acho que isso daqui é uma forma bacana de valorizar a profissão e de encorajar a gente a acreditar, nos dar artifícios de conviver com outras experiências e tirar coisas positivas e poder levar para fora quando nós nos tornarmos professores. Viagem os adultos marchar em busca de encontrar qual a lei ou condição maior que o sonho da
criança. Eu tinha uma imagem muito distorcida da escola pública. E com essa aula, que eu vi que funciona, para mim foi muito importante perceber que o papel do professor precisa ser estudado e que ele existe, que funciona, que tem jeito de funcionar. O sonho da criança, um corredor de águas mansas, o coração da cachoeira, dentro de cada um habita a criança. Na vida aprendes e aprendente de navegar em mar revolto. Deus ao mar, o perigo, o abismo dá, mas nele espelhou o céu. E as quintas séries não tinha nenhuma quinta série que tinha aula de geografia, desde o início do ano. As aulas da sexta série também vão ficar sem professor de geografia, porque a professora está ensinando o trabalho dela nesse meio de ano. Ou seja, vai ficar 15 e sexta série sem formação nenhuma. Vai passar por passar. Presente por vir, em tua mão a esperança há de refletir de uma forma ou de outra. O filho, a eterna criança. E o meu estágio já acabou já, minhas 40 horas já passaram, só que eu vou terminar o semestre porque tem teatro, tem a quermesse que eles vão fazer a quadrilha, então tem muita coisa que eu já estou envolvido e não tem como sair, entendeu? Tem uns grupos que vêm, conversam comigo, eu dou as ideias, então nesse aspecto eu me sinto parte da escola e os professores também me sentem como se eu fosse um professor. Aprendente de navegar em mar revolto, Deus ao mar, o perigo e o abismo dá, mas nele espelhou o céu. Até penso em assumir essa sexta série, mas para dar uma outra perspectiva, assim, e essas crianças elas precisam de um ensino de qualidade, né? Com estrelas na terra, com estrelas no céu. Só falar que para mim foi muito forte quando eu estava assistindo a última aula, se bateu o sinal e eu vi que aquele era o último sinal do estágio, né, de estagiário da minha vida, né? Depois dele eu só entraria de novo numa sala de aula na escola estadual como professora.